Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Estudos Bíblicos com a professora Dani. Vamos lá? Hoje nós vamos ver o seguinte, ó. Quando a gente tá lendo Bíblia, a gente precisa saber, assim, ó, que os textos bíblicos não são organizados cronologicamente. Não foram organizados cronologicamente. O que isso significa? Quer dizer que um não aconteceu após o outro, certo? Então, se eu pego, às vezes eu escuto, ler de Gênesis a Apocalipse e vou entender tudo. Você vai entender, sim, uma mensagem, que perspassa de esperança, de presença de Deus, como é que essa presença de Deus ela foi sendo construída, ensinada ao longo do tempo. Mas os livros, os textos não estão organizados de forma cronológica, quer dizer, o que vem primeiro, o que vem depois, o que vem... Não, eles foram organizados por blocos literários. Então, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, ele é organizado por grupos de assuntos ou temas, tá bom? E aí a gente tem assim, ó, o Antigo Testamento, ele está organizado nos seguintes agrupamentos de temas ou de blocos, ó, Pentateuco, históricos, sapienciais, proféticos. Sendo que os livros proféticos, nós temos os profetas maiores e os profetas menores, ok? E aí, assim, gosto dessas fichinhas assim, espero que esteja dando para você ver bem. Quando lá no Antigo Testamento está organizado, é o primeiro bloco, do Pentateuco, ou chamados livros da lei, nós temos os 5 primeiros. O Penta vem de 5, então os 5 primeiros livros que nós temos no texto bíblico no bloco do Antigo Testamento. Então nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Esses livros formam um bloco chamado Pentateuco. Depois a gente tem os livros históricos, são aqueles que estão contando histórias que aconteceram num período. Por exemplo, livros de Esté, livro de Ruth, Esdras, Neemias, livros históricos. Aí a gente tem os sapienciais. A palavra sapiencial ou sapiência vem de sabedoria, vossa sapiência, vossa sabedoria. E aí a gente tem Eclesiastes, a gente tem Provérbios, que são livros que se encaixam dentro desse bloco de assuntos, perceba? E por fim, a gente tem os livros proféticos. E aí a gente tem os profetas chamados maiores e menores. Então a gente tem Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, eles são profetas maiores. E nós temos os profetas menores. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Por que é chamado maior e outro menor? Por conta do número de capítulos. Nos livros que são os que falam, que contam a história dos profetas, e são os profetas que têm, os livros que têm mais capítulos, Isaías, Jeremias, são chamados profetas maiores. E os livros proféticos que têm menos capítulos ou têm poucos capítulos, 1, 3, 5, são chamados profetas menores. Não tem nada a ver com a questão de importância. A gente está falando aqui sobre classificação, ok? E aí a gente tem Novo Testamento. O Novo Testamento também está organizado por blocos literários, quer dizer, temas, blocos de assunto, porque assim, aí a gente tem os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos, quer ver um negócio do evangelho? Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Quem nasceu primeiro? O Mateus ou João? Nenhum dos dois. Quem nasceu primeiro foi o Marcos, Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Mas na organização, Mateus, Marcos, Lucas, ele está em segundo nessa organização dos textos, Então,
poxa, se ele foi o primeiro a ser escrito, mas ele não está no primeiro livro a ser organizado, né, colocado um atrás do outro, vamos colocar assim, tem um significado aí, tem um porquê aí, percebe? Então a gente tem os evangelhos, aí nós temos as cartas, também chamadas epístolas. Então em algumas bíblias mais antigas você encontra lá o nome de epístolas, que é a mesma coisa, né? São palavras sinônimas, são as cartas. A gente tem as cartas paulinas, as petrinas, que são a de Pedro, né? Carta de Judas e várias cartas lá. E temos o Apocalipse. E na nossa Bíblia, né? Na Bíblia, nós temos o Apocalipse de João. Então, o que a gente está vendo hoje? Que os livros da Bíblia, que nós já vimos que é uma grande biblioteca que contém 66 livros, né? Esses livros não estão organizados, ou na verdade, eles não estão colocados de forma cronológica no relógio, mas eles estão organizados por blocos de assuntos. A gente chama isso de blocos literários, né? Eles têm uma característica, né? Vamos supor, se eu fosse falar assim, ó, tem uma organização, ó, nessa estante aqui, que é aqui, ó. Aqui só tem apostilas que falam sobre piada. Aí você sabe, poxa, piada. Esses daqui de baixo estão falando sobre as histórias referentes à história do Brasil. Eu tô querendo dar uma risada, saber um pouquinho, né, sobre piada e tal. Eu não vou procurar nesse gênero aqui, eu vou procurar aqui, porque aqui estão os livros que falam, que contam as piadas, certo? Quando eu estou também lendo o texto bíblico, essa organização dos blocos me ajuda um pouco, tá? Ok? Gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!